Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vou fazer mais um vídeo de análise de ação individual Magalu, Magazine Luiza. E antes da gente começar, já sabe, vai entrar a vinheta e aproveita esse intervalo para você se inscrever no canal, deixa o seu like, aciona o sino das notificações e a gente se vê em instantes. Magalu, Magazine Luiza, é uma empresa que nos últimos anos faz parte do círculo íntimo dos pequenos investidores e com frequência eu e outras pessoas aí com alguma saliência no mundinho das redes sociais, etc., recebemos pedidos, de pessoas. Analisa aí a Magalu, o que você acha do Magazine Luiza? E como via de regra, eu não faço análises dessa empresa e vou fazer agora, abrindo aí uma exceção honrosa, pelo seguinte motivo. Eu trabalho em uma casa de análises chamada Carteira do Investidor, inclusive vai aparecer aqui um QR Code, aqui você pode capturar a tela e vai receber mais informações, vai receber um monte de coisa interessante para saber sobre as nossas carteiras. Mas enfim, eu não fiz esse jabá gratuitamente. O ponto desse jabá é que na carteira do investidor nós temos carteiras, algumas são de trade, de operações especulativas de curto prazo, outras carteiras são carteiras de alocação e nós temos como regra, como prática na carteira do investidor, fazer uma filtragem de ações antes de colocar nas carteiras de alocação e empresas bagunçadas, empresas deficitárias não passam no nosso filtro. Lamentavelmente, neste momento, o Magazine Luiza é uma empresa bagunçada. Então, para mim, na minha atuação profissional, é como se essa empresa não existisse. Empresas como Magalu, como Oi, como IRB, essas empresas simplesmente não existem para mim e para as carteiras de alocação da carteira do investidor, porque não passam nos nossos filtros. Porém, não é nenhum pecado, não é nenhum crime investir em empresas bagunçadas. Contanto, obviamente, que você saiba o que você está fazendo. Empresas bagunçadas, naturalmente, têm um muito maior potencial de valorização se ela se desbagunçar, vamos dizer assim. Empresas que estão tudo em ordem, aquelas empresas de qualidade, empresas quality, ou empresas que estão muito baratas em relação ao seu valor, essas empresas tendem a não apresentar grandes upsides, grandes potenciais explosivos de crescimento, porque o risco é mais baixo. Então, sempre lembrando a relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Empresas zoneadas tendem a ter retornos, valorizações explosivas, caso deixem de ser zoneadas. Então, muitas pessoas podem optar por pegar empresas nessa situação meio estranha, como o próprio Magazine Luiza e outras, na expectativa de ter um ganho explosivo, mas sabendo que isso é meio bilhetão de loteria. E como a gente vai ver ao longo dessa análise, Magazine Luiza é menos bagunçada do que parece. Tem coisas bagunçadas ali. Estamos falando de uma empresa que está operando de forma deficitária em 2022 e que nos anos anteriores teve lucros ou retornos e pagamentos de dividendos baixos em relação ao seu potencial, então tem problemas aí, não é um caso perdido. E outra coisa que eu quero chamar a atenção deste vídeo é que desde que eu comecei a fazer vídeos de análise eu sigo um certo roteiro. Normalmente eu começo falando dos fatores qualitativos da própria empresa, depois eu falo de indicadores fundamentalistas, depois de indicadores técnicos e depois eu falo das correlações. Neste vídeo, pela excepcionalidade do Magazine Luiza, pela relevância, pelo próprio caráter da empresa, o interesse dos pequenos investidores e por algumas coisas aí que já aconteceram com ela, eu vou inverter um pouco a ordem. Eu vou começar falando de gráficos porque eu preciso contar a história dos preços. Então, vamos começar aqui olhando para um gráfico de periodicidade mensal. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com os preços. E este gráfico, só chamando a atenção, que ele está na periodicidade mensal, como eu já falei, mas ele está em escala logarítmica. Então, as variações acontecem de forma percentual. Ele faz uma curva suave.
E se nós colocarmos aqui alguns elementos, a gente vê que da sua mínima dos últimos anos, que foi 3 centavos, até a máxima do ano de 2021, ela teve uma valorização absolutamente impressionante. Como se diz no jargão das finanças, é um run up. Run up é o oposto do drawdown, né? De mais de 90.000%. É uma coisa absolutamente impressionante, não é comum. Temos que ter isso em mente, não é uma coisa comum. E esse preço que a gente está vendo aqui na tela, de 3 centavos, é óbvio que o Magazine Luiza nunca esteve 3 centavos. Isso é um preço ajustado de anos para trás, com de desdobramentos e dividendos e etc e tal. Para facilitar a vida, eu estou usando aqui o preço ajustado. Não era esse preço, mas essa valorização absolutamente impressionante no espaço de pouco mais de 5 anos aconteceu, e isso obviamente chamou a atenção de muita gente, principalmente pequenos investidores, investidores amadores que se impressionam muito por esse tipo de valorização. Então, realmente uma valorização muito grande. Estamos falando de alguém aqui que em 2015 colocou R$1.000 e saiu com quase R$1 milhão alguns anos depois. E, de novo, isso é uma circunstância absolutamente excepcional e que chama muito a atenção. Se nós colocarmos esse gráfico em escala aritmética, veja como ele fica ainda mais dramático. A subida dele até o topo em 2021 e o que vem depois, a grande queda. A grande queda ali mais ou menos um pouco para frente do pico da pandemia. A pandemia acabou dando um grande impulso adicional para as ações do Magazine Luiza por conta do e-commerce, né? Aquela conversa toda, agora tudo vai ser online, tudo isso, tudo aquilo. Então deu um grande impulso e depois veio a realidade. Uma grande despencada que fica muito visível no gráfico ainda mensal, porém com escala aritmética, e essa despencada de 92,82%. Isso é o máximo drawdown. O MDD é o Maximum Drawdown, que significa a distância em termos percentuais do ponto máximo até a última mínima que ocorreu, né, a maior mínima que ocorreu depois daquele ponto máximo. Então veja, ela perdeu 92,82% e é uma perda absolutamente impressionante, tão impressionante quanto a subida anterior. O que nos leva a pensar talvez assim, que Magazine Luiza não é uma empresa bagunçada, não é uma empresa problemática, nada disso. Apenas ela teve uma valorização irreal, ou a valorização dela foi motivada por fatores, entre outras coisas, irracionais. E ela está voltando à racionalidade. Óbvio que ela está apanhando bastante, ela não devia, talvez, estar apanhando tanto. Mas tem coisas aí, distorções que aconteceram na fase anterior. E muita gente comprou essa ação na época da euforia, na época do modismo, comprou lá no topo, pegou, surfou essa queda toda e tá aí esperando. Então tá naquela assim, estou esperando voltar para o meu ponto de equilíbrio, voltar para o meu break-even. E eu sei por experiência que grande parte das pessoas que pede para mim, analisa o Magazine Luiza, tá? A maioria dessas pessoas não está pensando em comprar Magazine Luiza, não está analisando a possibilidade de fazer um investimento. Não, elas estão compradas até a tampa, compradas lá em cima, e estão totalmente angustiadas, querendo uma perspectiva de pelo menos recuperar o investimento. E será que esse investimento vai ser recuperado? Vamos imaginar alguém que comprou lá no topo, lá nos 20 e tantos reais aí. Para que essa ação volte aos seus níveis máximos, só ressaltando que eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de novembro de 2022, então todos os preços, números e indicadores são do dia que eu estou mostrando. Tá? Para que ela hoje, por exemplo, fechou em 3,34. Para ela retornar até o seu topo de 2021, ela precisa de uma valorização de 746% e 41%.
É possível uma valorização dessa magnitude? O que é 746% para quem já valorizou 90 mil por cento? Tá? Mas aí eu tenho que trazer aquela famosa alegoria do filósofo grego Heráclito de Éfeso, que dizia que nenhuma pessoa se banha duas vezes no mesmo rio. Quando você entra no rio, é uma água que está ali correndo, são uns peixes, uns bichos, você é uma pessoa. Se você vai no rio no dia seguinte, já mudou tudo. A água não é a mesma, os peixes que estão ali não são os mesmos, as coisas em volta já não são exatamente as mesmas, até seu corpo já não é o mesmo, porque algumas células foram trocadas de um dia para o outro. Então a gente não se banha duas vezes no mesmo rio. Nós temos a ilusão de que a gente se banha duas vezes no mesmo rio. E neste caso, no caso do Magazine Luiza, essa valorização espantosa foi o resultado de uma série de circunstâncias que dificilmente vão se repetir do mesmo jeito. Ou seja, o que levou o Magazine Luiza até essa absurda valorização foi o rio que já passou e que não é mais o mesmo. Então, muita coisa tem que mudar. Alguém vai ter que tirar um coelho da cartola aqui para que ela volte a subir algo similar ao que ela subiu no passado, pelo menos em um prazo curto. De novo a pergunta, ela pode recuperar esse valor? Pode. É possível? É claro que é possível. É possível que isso aconteça em pouco tempo, 1 ano, 2 anos? É óbvio que é possível. Tudo é possível. É possível que a Terra seja invadida por alienígenas? É possível. É possível que Papai Noel exista? É possível. É possível que o universo seja um holograma? É possível. Tudo é possível. Então, a questão é saber se é provável, o que definitivamente não é provável, e em quanto tempo que isso pode acontecer. No caso do Magazine Luiza, de novo, as circunstâncias que permitiram essa valorização não estão mais presentes. Hoje, o Magazine Luiza, falando agora em termos qualitativos, falando em termos de modelo de negócio, Magazine Luiza tem algumas vantagens competitivas, ela está num setor altamente competitivo, tem um monte de gente concorrendo com ela, então tem desde empresas nacionais, tem os mercados livres e lojas americanas da vida, tem as asiáticas da vida, Shopees e outras coisas aí, AliExpress, tem a Amazon, que ainda não levou o mercado brasileiro com a devida seriedade, mas se resolver levar o mercado aqui a sério, a gente não sabe o que pode acontecer com os competidores locais. Então o Magazine Luiza definitivamente não está mais naquele oceano azul. As lojas físicas podem ser um diferencial competitivo, porque aí entra aquele que em economia a gente chama o fator utilidade, a loja está ali na sua frente. Porém, os hábitos vão mudando, né? Tem gente que fala que cada vez mais as pessoas estão indo na loja para escolher o produto e depois comprar online. Quando vai comprar online, vai para um marketplace, vai para uma loja. Hoje, ter marketplace é commodity. Ter um super app é commodity. Não vai ter espaço no futuro para um monte de super apps. E está surgindo super app de tudo que é lado. Então, as vantagens competitivas do Magazine Luiza, em particular na parte de e-commerce, são discutíveis, para dizer o mínimo. São discutíveis. É meio complicado a gente argumentar que ela tem o potencial de crescimento pela frente, como teve no passado, porque ela está num mercado que já não é nenhuma novidade, tem vários competidores, ela é impactada pela inflação, porque ela tem aí uma grande dependência da receita dela de bens duráveis, e em cenários inflacionários ou cenário de perda de poder de compra, as pessoas vão adiando aí as compras de geladeiras, computadores e coisas do gênero. Então ela tem vários desafios pela frente, sendo que muitos desafios estão associados ao próprio modelo de negócio. Não é mais aquele modelo de negócio inovador, com potencial explosivo de crescimento e que ela está ali nadando de braçada sozinha. Então, a perspectiva dela ter uma recuperação super rápida, ela é, de novo, discutível. Isso é uma avaliação qualitativa, envolve subjetividade de quem estiver analisando. A minha subjetividade diz para não contar com isso. Mas, novamente, nada nesta vida é impossível.
Ainda olhando gráficos, mas agora um gráfico mais de curto prazo. Aqui nós estamos vendo o gráfico diário em que a gente vê os preços da Magazine Luiza em tendência claríssima de baixa, ainda já é uma tendência de longo prazo, abaixo da linha de 200, né, a média de 200 períodos, essa linha amarela que aparece aí. E quando a gente fala de médias móveis, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que médias, período de média não tem significado. Quando a gente vê as pessoas falando assim, porque a média, eu gosto de um setup que é o cruzamento da média de 17 com 46, como se fosse um número cabalístico assim. Isso é pensamento mágico, esses números não têm significado. Esses números, eles têm algum significado quando a gente faz, por exemplo, um backtest com otimização e a gente vê que aqueles números funcionaram melhor no passado. Mas existe uma exceção para a média de 200. A média de 200 é a média da profecia autorrealizável, porque no mundo todo, no mercado internacional, inclusive a média de 200 é usada como referência no período diário, porque é um número redondão, assim, que melhor espelharia supostamente um ano de mercado. Nos Estados Unidos é comum a própria mídia especializada falar que o mercado está em alta ou em baixa se os preços estiverem acima ou abaixo da média de 200. Então é uma média que excepcionalmente ela tem um significado do seu valor e os preços estão abaixo dessa média. Então, do ponto de vista de análise técnica, ela está em claríssima tendência de baixa, tendência bem consolidada. Agora deu uma enroscada, aqui está numa congestão. Para operações de trade curto prazo, ela pode ser bastante interessante. Mas por uma coisa mais de longo prazo, ainda não tem nada aqui, nenhuma evidência de que ela se consolidou novamente numa tendência de alta. Por isso que lá na carteira do investidor, nas carteiras de trade, tem carteira então de swing trade, tem de day trade, tem uma carteira chamada escolhas da semana, que é um swing trade também. Ocasionalmente, empresas meio zoadas podem aparecer. Mas aí por quê? Porque se está operando apenas movimentação de preço. A ação, quando se faz uma operação de trade, ela é um mero veículo para você capturar uma movimentação de preço. Nada além disso. É diferente de uma carteira de alocação, onde se tem a perspectiva mais de longo prazo. Aliás, mais que isso, se tem a perspectiva de manutenção por tempo indeterminado. Numa carteira de alocação, uma ação só sai quando tem um motivo para sair. Ela não sai porque, eu falei que eu vou sair em 6 meses e em 6 meses ela sai. Tem que ter uma razão. Nas carteiras de alocação, o Magazine Luiza, ao contrário, ela não tem razão para entrar, para sequer ser considerada. Mas, de novo, eu reforço. Alguns investidores, alguns analistas podem usar como estratégia pegar empresas em situação bagunçada, porque isso tem um upside potencial maior. Essas empresas têm um upside potencial maior. Se elas dão certo, elas tendem a ter uma valorização explosiva. Mas vamos seguir aqui com o Magazine Luiza, entrando na nossa análise aqui de fatores fundamentalistas. Em termos de composição acionária, um pouco mais da metade da empresa pertence a uma holding chamado LTD. LT não precisa dizer o que significa, né? Já dá para deduzir aqui. Estamos falando da família Trajano. Então é uma empresa que tem o controle familiar, o resto aí já está mais ou menos diluído. E quanto aos indicadores de valor, né, múltiplos de valor, o PL é negativo, previsivelmente. A empresa, ao longo dos trimestres aqui do ano de 2022, vem dando resultado negativo, é uma empresa deficitária. O EV/EBITDA, aqui é interessante, o EV/EBITDA ele é muito usado como uma alternativa ao PL exatamente porque ele não dá retorno negativo. Então você consegue fazer uma avaliação de uma empresa que está no prejuízo. Eu particularmente eu gosto de usar os dois e eu gosto que os dois estejam próximos, com números próximos, mas isso obviamente não é possível quando a empresa é deficitária. Então, nesse caso o EV/EBITDA, EV de Enterprise Value, predomina 21,27. E o preço sobre valor patrimonial 2,06. O que isso significa? Isso significa que, a despeito de toda a situação,
Magazine Luiza, considerando as suas características, considerando as características do seu modelo de negócio, está cara. Ela precisaria cair mais, perder mais valor em sua ação para ser considerada uma empresa barata. Ela definitivamente não é uma empresa barata. A gente pode até argumentar que ela não é exageradamente cara neste momento, nesse nível, mas barata não é. E aí surge um problema para nós. Porque quando nós falamos em empresa de valor, nós queremos empresas baratas. Baratas em relação ao valor, não é barata mico, né? Magazine Luiza não se enquadra nessa categoria. A categoria que normalmente é colocada em oposição às ações de valor são as ações de crescimento, growth. Quem investe em ações de crescimento normalmente ignora esses múltiplos de valorização, de valuation, aliás, pelo contrário, costuma até associar um valuation alto a uma empresa de alto potencial de crescimento. Porém, aí eu pergunto, onde está o potencial de crescimento do Magazine Luiza? Magazine Luiza não vem crescendo nos últimos anos, ou pelo menos não vem crescendo a taxas grandes que justificam aquilo que, né, uma estratégia growth típica, e fazendo a análise qualitativa, fica difícil fazer uma defesa do crescimento porque, de novo, as circunstâncias que permitiram aquele grande crescimento não existem mais. Ah, mas agora vem o governo do PT, o PT pode privilegiar o Magazine Luiza por causa da Minha Casa Minha Vida. Então tem todas essas historinhas aí. Dizem por aí, tem uma lenda que diz que se você repetir com fé e com convicção 3 vezes, tem que fazer isso 3 vezes, você falar assim, Magazine Luiza vai se beneficiar no governo do PT. Se você repetir isso 3 vezes com convicção, o espírito do Heráclito de Éfeso vai aparecer para você durante a noite e vai puxar o seu pé. É uma lenda aí, eu não tentei fazer isso, mas eu já ouvi falar que funciona. Ok, então sabemos que temos uma empresa aqui que está cara, então ela não se enquadra como velho, e tem um potencial de crescimento no mínimo discutível, então assim, tem que forçar muito a amizade para dizer que ela é uma empresa growth. Em termos de capitalização de mercado, 22 bi, estamos falando de uma empresa grandinha, tá? Ela não está ali no primeiríssimo time das large caps brasileiras, mas ela tem aí um tamanho bastante relevante. ROI, retorno sobre patrimônio líquido, que é o meu indicador preferido, está negativo, previsivelmente, tá dando prejuízo, dá retorno negativo. Dividend yield, para este ano, 0, tá? Prejuízo 0. Nos anos anteriores, ela teve distribuição de lucros bem pequenininhas. Veja que em 2018 eu tive que inclusive colocar aqui na terceira casa decimal, senão ia ficar 0. Estrutura de capital e liquidez. Aqui tem uma coisa surpreendente. Apesar de tudo que está sendo falado, de toda a situação do Magazine Luiza, ela não é uma empresa exageradamente endividada. Pelo contrário, ela tem um nível de alavancagem que a gente pode considerar até bom, até adequado, uma liquidez corrente, ou seja, uma solvência de curto prazo também adequada. Então aqui nós não temos problema. Na parte de estrutura de capital não temos problema. Aqui uma coisa interessante, beta. Beta, a gente já começa a botar um pezinho aqui no mundo das finanças quantitativas. O beta, ou mais especificamente o índice beta, representa a volatilidade, a oscilação de preço da ação em relação ao seu benchmark, que no caso é o Ibovespa. Lembrando que o Magalu faz parte do índice Bovespa. Nos últimos 60 meses, o beta é alto, mas alto dentro de uma faixa de normalidade, 1,16. Nos últimos 12 meses, está estratosférico, 2,97. Isso por causa da queda quase em linha reta aí nos últimos meses e porque o valor da ação caiu muito em termos nominais. Nós estamos falando de uma ação de R$3 e pouquinho, que já esteve R$2 e pouquinho. Quanto mais o preço da ação cai nominalmente, mais volátil ela fica. Maior é a variação percentual para cada variação de 1 centavo. Então temos aqui uma ação que está extremamente volátil no curto prazo. Agora vamos falar aqui da nossa, já está ficando tradicional aqui no canal,
a matriz de correlação para que a gente saiba com o que Magazine Luiza combina, ou mais importante que isso, não combina dentro de uma carteira de investimentos. Lembrando que lá na carteira do investidor, a gente não coloca isso nas nossas carteiras porque ela não se enquadra, mas de repente, se na sua estratégia pessoal você quer colocar dentro de uma carteira junto com outras ações, é interessante saber quais são as ações que têm correlação muito próxima com o Magazine Luiza, ou seja, elas sobem juntas e caem juntas, então não adianta colocar elas juntas porque não vai se ter ganho de diversificação, não vai se conseguir uma diluição de risco com isso. Vamos dar uma olhada. Então agora estamos aqui com a nossa já tradicional matriz de correlação, só lembrando como que ela funciona. A matriz de correlação das ações do índice Bovespa. Quando a correlação é próxima de 1, significa que ela é muito positiva, as ações tendem a subir juntos, cair juntos, então não há vantagem em colocar essas ações juntas na carteira, concentra risco. Quando a correlação é negativa, ela está próxima do valor -1. Essa planilha é uma planilha Excel, ela considera os valores das ações do índice Bovespa do último ano, calcula-se a correlação. Quando a correlação é positiva, ou seja, aquilo que a gente não quer, as células ficam em vermelho. Veja aqui tem um gradiente de cores, quanto mais forte é o vermelho, maior a correlação positiva, às vezes uma correlação já acima de 0,80, que é o que a gente não quer. E as verdes são aquelas que combinam aqui com a nossa, com as ações que a gente quer colocar. Então, vou pegar aqui, ó, Magazine Luiza, tá aqui nesta linha. Vamos ver aqui o que não combina, o que não deve ser colocado junto. Então, previsivelmente, lojas americanas, concorrente direto, não faz muito sentido colocar as duas juntas. Azul, companhia aérea, interessante, né? Talvez tenham fatores aí elementos em comum aqui de modelos de negócio. Banco Pan. Lembrando que Magazine Luiza também tem o seu braço financeiro, está voltado para uma parcela, obviamente, mais popular. Então veja que tem aqui uma certa sobreposição. Dexco, tá? DXCO3, aqui não sei exatamente qual seria a relação, mas a planilha está nos mostrando que as duas juntas aqui não vão dar um bom negócio. Gol, a gente falou da Azul, então veja, Gol também companhia aérea. Natura com uma fortíssima aqui, bastante forte correlação 0,86, Hapvida 0,92. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos Marfrig com 0,82, temos Melius, temos, quem mais? Vamos descendo aqui. Aqui temos Redditor, a gente tinha Hapvida, agora também temos Redditor aqui, setor de saúde. Muito forte correlação, previsivelmente, com Via Varejo. Correlação também bastante forte com Vibra. Vibra que foi, inclusive, objeto da última análise de ações aqui do canal, anterior a essa. Então, veja, essas são as empresas que não devem ou não deveriam ser colocadas juntas numa carteira com Magazine Luiza, porque nós não vamos ter ganhos com essa diversificação. Não vamos conseguir melhorar o risco da carteira juntando essas ações. E uma coisa interessante do Magazine Luiza é que não tem nenhuma ação que tenha uma correlação negativa super alta. Tem algumas que até chegam aqui a 0,70, menos 0,70, 0 alguma coisa, e que curiosamente são empresas elétricas. Então CPFL, Eletrobras, mas não tem nada assim, não tem nenhuma célula verde bem escura aqui, bem viva, né? Mostrando ali uma correlação negativa, menos de 0,80, 0,90, alguma coisa assim. Então, não tem nada que case perfeitamente, mas tem o resto das ações, assim, que se não tem correlação negativa, pelo menos elas são descorrelacionadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então podem ser colocadas aí meio que tranquilamente junto com o Magazine Luiza, quer dizer, não vai potencializar uma perda, caso as duas resolvam virar para baixo ao mesmo tempo.
E eu acho que eu nem preciso dizer qual é o veredito meu. Eu até falei já no começo que na minha atuação profissional como analista, não compro ações de empresas deficitárias, não é meu estilo fazer esse tipo de operação especulativa, de comprar ações zoadas, bagunçadas, na expectativa de que vai dar um ganho explosivo. Isso nem na atividade profissional e nem na física, quer dizer, nem na minha conta pessoal. E mesmo que fosse fazer alguma coisa de linha especulativa, eu também tomaria um certo cuidado, porque eu não estou muito convencido do potencial de crescimento. Para alguma coisa de curto prazo, trade de curto prazo, pode ser. Aí fazer um setup técnico, um swing trade, aí é outra conversa. Mas para investimento para longo prazo, para dividendo nem se fala, não tem dividendo, né? Não, definitivamente isso aqui não é compra, tem que esperar mais, esperar para ver o que acontece. E para aqueles ali que compraram o topo e estão esperando voltar, estão esperando chegar ali no ponto de equilíbrio, óbvio, pode acontecer. Eu não vou aqui querer jogar água fria na esperança de ninguém, mas as condições necessárias para isso acontecer, pelo menos no curto prazo, não estou dizendo que não estão, não parecem estar presentes. Então, definitivamente, ao menos da minha parte, não temos um call de compra aqui. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa análise e a gente se vê no próximo vídeo.